Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Nesta quinta-feira, 8 de maio de 2025, vamos iniciar com uma oração, pois temos algumas coisas a tratar aqui, acompanhando assim os eventos atuais. Vamos orar. Bom Senhor, muito obrigado pela vida e pela saúde, pela chance que nos traz, a fim de analisarmos, Senhor, estes eventos e à luz da Tua Palavra, do Espírito de Profecia, sabermos aonde vivemos na história profética. Abençoe nossa vida, Senhor. Prepara-nos para o seu encontro, em nome de Jesus. Amém. Queridos, de forma bem rápida, algo sinistro e interessante está acontecendo agora na nação americana, Estados Unidos da América. Há uma briga dos dois lados, no que tange a separação entre igreja e Estado. Algumas pessoas lutando para quebrar esta barreira, outros lutando para manter a barreira, a separação entre igreja e Estado. Ontem eu apresentei para os irmãos uma grande reunião de oração nos Estados Unidos, na Casa Branca, onde o presidente aproveitou para anunciar a nova Comissão de Liberdade Religiosa. E nós entendemos, de acordo com o vídeo de ontem, que de liberdade religiosa não existe nada. Nesta ocasião, ele aproveitou também para dizer que devemos esquecer separação entre igreja e Estado. Vejam, este é um presidente americano. Ele diz: meu povo, esqueçam por um tempo esta questão de separação entre igreja e Estado. Ora, vejam aqui. Donald Trump diz que a América deveria esquecer a separação entre igreja e Estado. Há algumas pessoas que não têm noção do que isto significa. Há pessoas que não têm noção do que estas palavras nos dizem. Vamos escutar da própria boca dele. Eles dizem separação entre igreja e Estado. Eu disse, vamos esquecer isso por um tempo. Dissemos, separação? Não. É algo bom ou ruim? Não tenho certeza. Mas haja separação ou não, vocês estão na Casa Branca, onde deveriam estar. E estão representando o nosso país. E estamos trazendo a religião de volta ao nosso país. E isso é um grande acontecimento. Isso é um grande acontecimento. Esqueçam um pouquinho essa questão de separação entre igreja e Estado, diz assim um presidente americano. Ontem nós falamos um pouquinho sobre o nosso irmão, Ben Carson, que também foi eleito como membro desta Comissão de Liberdade Religiosa. E é interessante que, alguns anos atrás, ele apareceu criticando a separação entre igreja e Estado, onde anunciou também a interrupção de sua campanha eleitoral. Ben Carson critica a separação entre igreja e Estado. Bem, isto é um pouquinho difícil de compreender. Afinal de contas, qual é a posição oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia em relação à política? Qual é o posicionamento oficial da igreja em relação à separação entre igreja e Estado? Ele, de fato, é adventista. Ele diz que não existe separação entre igreja e Estado, apoiando-se assim as ideias do movimento conservador, apoiando-se assim as ideias do Projeto 2025, apoiando-se as ideias da sociedade federalista, apoiando-se as ideias do nacionalismo cristão, apoiando-se a ideia do presidente Donald Trump. Não existe separação entre igreja e Estado. Vejam, declaração oficial da igreja. A igreja adventista defende a liberdade religiosa a todos, bem como que, irmãos, a separação entre igreja e Estado. Continua. Somente uma fé que repousa no coração humano e apenas ações motivadas por amor são aceitáveis a Deus. Parem um pouquinho. Já temos ouvido muito falar sobre a imposição dos 10 mandamentos nas escolas públicas. E alguns dizem, irmão Onésimo, pare um minuto. Isto é muito bom, isto é maravilhoso, afinal de contas, vai trazer à tona a lei de Deus e o sábado. Eu pergunto, é desta forma que Deus realmente quer que a sua lei seja guardada? Respondam aqui nos comentários. É desta forma mesmo que Deus quer que os seus mandamentos sejam obedecidos? Jesus falou em João 14, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Em João 15, 14, Jesus volta a dizer, vocês são meus amigos se guardarem os meus mandamentos. A lei de Deus, ela é guardada por amor, pela convicção, pelo relacionamento que brota
aliás, pela obediência que brota de um relacionamento com Cristo e não pela lei civil. Aqui está a declaração da igreja. O amor, no entanto, não está sujeito à regulamentação civil. Não pode ser despertado por decreto, nem sustentado por estatuto. Portanto, todos os esforços para legislar sobre a fé estão, pela própria natureza, em oposição aos princípios da verdadeira religião e, consequentemente, em oposição à vontade de Deus. Está isto claro? Portanto, o nosso amigo e irmão Ben Carson está errado quanto à sua posição de não concordar com separação entre igreja e Estado, aliando-se aos interesses do movimento conservador americano que busca agora trazer religião à praça pública, com todas as consequências que nós sabemos que trará. De acordo com o espírito de profecia, trará não o mundo para a igreja, mas a igreja para o mundo. Esta será a consequência natural da união entre igreja e Estado. Agora vejam aqui na revista Adventista, no tópico Igreja e Política. Podem procurar isto na revista Adventista online. Vejam, é dito aqui sobre a política na igreja. A Igreja Adventista do Sétimo Dia segue os princípios deixados por Cristo, quando se trata de separação entre quê? Entre igreja e Estado. Cristo viveu sob o cruel Império Romano, mas não tentou realizar nenhuma reforma civil. Cristo não tentou realizar nenhuma reforma civil, mas hoje nós vemos líderes religiosos, evangélicos, protestantes por aí, querendo fazer reformas usando leis do Estado. Cristo não fez isto. Vemos o nosso amigo e irmão Ben Carson procurando unir-se ao movimento, buscando leis civis para impor os 10 mandamentos. Cristo não trabalhou assim. Cristo não interferiu na autoridade nem na administração dos que estavam no poder. Aquele que foi nosso exemplo permaneceu afastado dos governos terrestres, escreveu Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações. Leiam aí, da Casa Publicadora Brasileira. Agora, isto não nos isenta de nossas responsabilidades civis. Todos nós, como cidadãos, temos responsabilidades civis, certo? Não estou falando de responsabilidades civis, estou falando de se envolver nas questões políticas, de apoiar as questões políticas, de procurar misturar religião e Estado, achando que as pessoas vão se tornar mais cristãs, quando na verdade estarão obedecendo por medo das consequências políticas e civis. Isto não é bíblico, não. Irmãos, a América está debatendo agora sobre esta questão de separação entre igreja e Estado, e por acaso a Suprema Corte dos Estados Unidos da América está trazendo de novo à tona aquela questão da primeira escola com financiamento público, ou seja, a primeira escola religiosa com financiamento público, que está gerando um grande debate na América. Está gerando um grande debate na América. Começou lá em Oklahoma, a Suprema Corte chamou, considerou este caso, está agora em análise. As informações estão bombando com o assunto. Vejam aqui, queridos irmãos. Eu já havia mostrado para vocês que até bispos católicos, alguns, se uniram para pressionar a Suprema Corte a considerar e aprovar a primeira escola católica com financiamento do governo. Vejam aqui, bispos dos Estados Unidos da América apoiam a Escola Católica de Oklahoma na Suprema Corte. Vimos isto em março. Agora vejam, 2 dúzias. Infelizmente, ou felizmente, não foram apenas os bispos católicos que se uniram neste clamor. 2 dúzias de resumos amigos foram apresentados na Suprema Corte em apoio à Escola Católica, incluindo o que, irmãos? Gabinete do Procurador-Geral dos Estados Unidos e da União das Congregações Judaicas Ortodoxas da América. Uau, interessante. União Judaica Ortodoxa se uniu a este clamor dos bispos para pressionar a primeira escola católica. Vejam aqui. Isto vem, estou lendo, da Agência Nacional Católica. Também apoiando a escola estavam uma dúzia de estados, incluindo Ohio, Texas, Carolina do Sul, Kansas, que argumentaram que eles têm um interesse convincente em expandir as oportunidades educacionais para os seus cidadãos. E isto agora está sendo debatido. A pressão dos dois lados. Do lado conservador, vamos financiar esta escola. Vai ser histórico, vai ser a primeira vez. Do lado liberal, dizendo não. Tem de haver democracia, tem de haver separação entre igreja e Estado. Vejam aqui,
Suprema Corte parece estar do lado de escolas baseadas na fé. Suprema Corte parece estar de que lado? Das escolas. Ou seja, está do lado do caso. Está mais propensa a apoiar este caso. Vejam aqui, irmãos. Este é o fim da separação entre Igreja e Estado. Isto é de 5 de maio de 2025. Este é o fim da separação entre Igreja e o Estado. Vejam aqui também. Uma escola baseada na fé é uma ameaça à liberdade religiosa ou uma necessidade para defendê-la? É a pergunta. A decisão decisiva, uma redundância, cabe à Suprema Corte. E parece que a Suprema Corte está mais inclinada a aprovar este caso. Vamos ver um pequeno vídeo. A nossa cobertura contínua, agora a Suprema Corte dos Estados Unidos ouviu argumentos orais esta manhã sobre os planos para uma escola virtual católica financiada pelos contribuintes em Oklahoma. Seria a primeira do gênero no país. O tribunal tem agora várias semanas para tomar a sua decisão sobre a constitucionalidade da escola. Nosso estado está dividido sobre o assunto. Joe Lyon, da Fox 23, está ao vivo com a razão pela qual ambos os lados sentem que esta decisão é crítica para o sistema educacional de Oklahoma. É isso mesmo. Há dois lados muito claros nesta questão. E tudo se resume se os tribunais acreditam que a separação entre Igreja e Estado é apoiada pela Constituição quando se trata de educação pública. Acreditamos que a promessa do nosso país de separação entre Igreja e Estado significa que nossas escolas públicas devem permanecer livres de doutrinação religiosa e abertas a todos os alunos. Eles não conseguem punir as pessoas por causa de suas crenças religiosas. Os contribuintes devem decidir para onde vão os seus dólares para educar os seus filhos. Líderes estaduais, pais e líderes religiosos em todo Oklahoma estão divididos sobre o caso em torno do Santo Isidro na escola católica virtual de Sevilha. Quando os dólares dos contribuintes são usados para financiar escolas religiosas, esbatemos a fronteira vital entre Igreja e Estado. Na manhã de quarta-feira, mais de uma dúzia de pais e líderes da igreja deram uma entrevista coletiva em Tulsa, falando contra a escola religiosa. Abre a porta à discriminação contra alunos, famílias e educadores e drena recursos das escolas públicas que mais precisam deles. Eles apresentaram uma declaração assinada por mais de 110 líderes religiosos de Oklahoma que são contra qualquer dinheiro de impostos indo para uma instituição religiosa, mesmo que seja educacional. Dizem que a escola religiosa seria desastrosa para a liberdade religiosa dos estudantes. Ok, dá para compreender isto, este debate acelerado, este debate fervente nos Estados americanos sobre esta questão. É interessante que algumas pessoas estão jogando dos dois lados, aparecem muitas vezes para defender a questão de separação entre Igreja e Estado e às vezes também aparecem defendendo a união entre Igreja e Estado. É difícil compreender. Mas vejam então qual porventura seria a decisão da Suprema Corte sobre este caso que seria histórico na América e, de acordo com a Sociedade Federalista, isto abriria caminho para algo mais. Vejam aqui, isto é de 30 de abril de 2025. Maioria conservadora do Supremo Tribunal está aberta a apoiar, irmãos, a apoiar a utilização de fundos estatais para uma escola católica. A pergunta que se faz é, por que a maioria conservadora está aberta para isto? Resposta, irmãos. Primeiro, de acordo com as informações, vejam aqui, a Suprema Corte é agora composta por 6 católicos, 2 protestantes e um judeu. Não tem nem sequer um ateu, não tem nem sequer um secularista, são todos, diria, religiosos. 6 católicos. Por isso que estão considerando apoiar este caso. Agora vejam, de onde é que vem este plano
De onde que surge este sonho de implementar a primeira escola católica no estado de Oklahoma, que seria a primeira escola religiosa a receber financiamento do governo? Vejam aqui. Escolas públicas cristãs, os aliados de Leonard Leo promovem uma nova causa. E não é teoria de conspiração, vamos mostrar vídeos oficiais de empresas de comunicação dos Estados Unidos da América. Vejam, grupos alinhados ao movimento jurídico conservador e seu arquiteto financeiro, Leonard Leo, estão trabalhando para quê, irmãos? Para promover uma escola cristã financiada publicamente em Oklahoma, na esperança de criar o quê? Um caso de teste. É um teste para mudar a interpretação da Suprema Corte sobre a separação entre Igreja e Estado da Primeira Emenda. Conseguiram perceber agora? É um teste que eles estão fazendo. É um teste que a sociedade federalista está fazendo para ver qual é agora a visão da Suprema Corte em relação à separação entre Igreja e Estado. Veja, por trás do esforço para mudar a lei estão grupos conservadores cristãos e equipes jurídicas que na última década estão recebendo um bom financiamento. Um bom financiamento. Vejam aqui, eu vou procurar colocar este vídeo de uma empresa de comunicação dos Estados Unidos da América. Se der direitos autorais, infelizmente não iremos conseguir ver. Mas eu espero que não dê. Vamos acompanhar. Vocês colocam os juízes errados na Suprema Corte e esse país nunca mais será o mesmo. Temos que escolher um que vai estar lá por 40 anos, de um dos 20 juízes na minha lista, que vai manter e defender a Constituição dos Estados Unidos. Leonard Leo é o vice-presidente executivo da Sociedade Federalista. Ele aconselha o presidente Trump sobre nomeações judiciais. A Sociedade Federalista tem a ver com resultados. Eles veem os juízes, juntamente com o Partido Republicano, como caminhos para o poder. Não se brinca com juízes. Você os confirma rapidamente. Se você tem um grupo que foi recrutado na Casa Branca para decidir quem é o próximo indicado à Suprema Corte, você deve ter alguma clareza sobre quem está financiando esse grupo e quem está recebendo para fazer essa chamada. Eu estava aqui muito antes deste presidente e farei o que estou fazendo, se Deus quiser, muito tempo depois. Caminhos para o poder. O movimento conservador transformando os tribunais americanos. Certo, vamos ver o próximo. No início da década de 1980, a Sociedade Federalista nasceu de Yale e da Universidade de Chicago. Um fórum humilde para debates jurídicos conservadores. Rapidamente cresceu para se tornar um ator influente em nomeações judiciais, particularmente sob administrações republicanas. A trajetória de crescimento da sociedade a colocou nos anais da história como uma das organizações jurídicas mais impactantes dos Estados Unidos, moldando o curso da jurisprudência americana por décadas. Esta sociedade assenta num fundamento de interpretação textualista ou originalista da Constituição, centrando-se nos significados originais do texto. É uma pedra angular do pensamento jurídico conservador e influenciou algumas das decisões judiciais mais críticas da história americana. Imagine uma organização com o poder de moldar a Suprema Corte
Essa é a realidade da sociedade federalista. 6 dos 9 juízes atuais têm ligações com essa organização. Mas a sua influência não fica por aqui. Chega aos tribunais inferiores, com uma parcela significativa de juízes federais nomeados durante presidências republicanas ligadas à sociedade. Tem sido um ator fundamental nas decisões da Suprema Corte sobre questões sociais e legais. Certo, irmãos? 6 dos juízes da Suprema Corte fazem parte desta organização Sociedade Federalista. Por isso estamos vendo todo este movimento para apoiar esta causa, que, de acordo com as informações, seria um teste para ver até que ponto a Suprema Corte está começando a reinterpretar as leis de tal forma que una a religião com o Estado, que una a Igreja com o Estado. Meus amados irmãos, é realmente aqui onde nós estamos. É realmente aqui onde nós estamos. A América vai mudar. E não há nenhum ser humano que vai conseguir deter isto. Há um movimento por detrás, influenciado pelo demônio Satanás, que vai culminar com a imposição da marca da besta. Nós estamos vendo aqui diante dos nossos olhos. Precisamos estar preparados em nome de Jesus, dobrando nosso joelho, entregando-nos completamente ao Senhor, fazendo nossa parte na proclamação desta mensagem. Pois, irmãos, o relógio não para, o tempo não para. Em breve nós veremos o mundo todo agitado com os eventos finais. De que lado nós estaremos? Daqueles alarmados correndo de um lado para o outro, desabrigados das asas do Senhor, ou daqueles que darão um testemunho vivo, daqueles que receberão o selo de Deus para estar em pé e dar a mensagem final para este mundo? Eu oro para que você escolha estar do lado de Cristo. Vamos terminar com uma oração. Obrigado, Senhor, por este encontro maravilhoso. Pedimos com que o Senhor nos renove, nos purifique e ajude-nos, Senhor, a olhar estes eventos na perspectiva correta. Que olhemos mais e mais para cima, estudando Sua palavra, estudando o espírito de profecia, entendendo os tempos, compreendendo os tempos, pois, Senhor, a nossa redenção está hoje mais próxima do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, vem chegando o dia, e o seu convite é que deixemos de lado as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz. Senhor, este é o nosso desejo, este é o nosso pedido. Dá-nos força. Em nome de Jesus. Amém.